Campos e Toledo, um convidado aqui nos estúdios do Jornal da Manhã. Oi, Denise. Exatamente, Tiago. Nós estamos aqui com o ministro da Fazenda, Eduardo Guardi, que vai falar para a gente desse balanço final de governo e, mais do que isso, perspectiva, porque a impressão que nós temos é que nós estamos numa transição de ajuste, né, ministro? Isso. Bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia, Augusto. Bom dia, Tiago. Bom dia aos ouvintes. Eu acho que a primeira mensagem sobre esse período de governo é o legado, é o que fica. Eu acho que é muito importante comparar o que era o Brasil há quase 3 anos atrás. Um país que tinha inflação de 2 dígitos, com taxa de juros de 14%, que estava na maior recessão que nós vimos na história desse país, e hoje o país está retomando o crescimento, evidentemente que ainda aquém do potencial do Brasil e do que nós gostaríamos, mas com uma inflação em torno de 4%, na realidade talvez abaixo de 4% esse ano, taxa de juros no menor patamar que nós encontramos e já vimos. E por que isso? Acho que porque o governo encaminhou uma série de temas importantes que precisavam ser enfrentados, sobretudo na área fiscal e na área da competitividade da economia brasileira. Então foi um governo que fez muitas reformas e os resultados começam a aparecer. Então, na perspectiva, na minha visão, se continuarmos com esse processo de reforma, eu acho que os benefícios virão muito rapidamente e de maneira muito clara. Agora, ministro, o principal desafio não foi cumprido, que era a questão da reforma da Previdência. A proposta ficou lá no Congresso já reformulada. A gente vê que Paulo Guedes gosta dessa proposta, mas há uma certa divergência da equipe de governo. Mas, sem dúvida alguma, é o principal desafio, né, para o próximo ano, para começar bem, não é? Eu não tenho dúvida. Eu acho que esse é o grande desafio que o país precisa enfrentar. E, Denise, é muito importante frisar que o tema da Previdência não é só um problema fiscal. É evidente que existe um problema fiscal. O déficit da Previdência, do regime geral e do regime dos servidores públicos esse ano vai ser quase 275 bilhões de reais e isso vai continuar a crescer. Então, este é um problema grave. Mas, além disso, o sistema previdenciário hoje ele é regressivo. O que significa isso? Ele favorece os mais ricos em detrimento dos mais pobres. Então, as pessoas mais pobres hoje se aposentam por idade, porque não conseguem comprovar tempo de contribuição, e se aposentam com salário mínimo. As pessoas mais favorecidas, que tiveram a oportunidade de estudar e são os mais privilegiados, conseguem se aposentar por tempo de contribuição com benefícios mais altos. Então, existe uma questão de justiça por trás dessa proposta de reforma da Previdência. Isso é muito importante ficar claro. Ministro, a proposta que o governo atual fez e não foi aprovada pode ser aperfeiçoada de que maneira? Veja, eu acho que é importante dizer o seguinte, a proposta que nós encaminhamos, ela endereça os temas centrais que nós precisamos enfrentar, quais sejam. Ela estabelece uma idade mínima. Todo país relevante do mundo hoje tem uma idade mínima para aposentadoria. Ela define uma regra de transição. Nós estamos mudando a regra, evidente que precisa ter uma regra de transição. Ela coloca a regra de transição. E outro ponto importante, ela enfrenta a questão do sistema de aposentadoria do setor público, porque aqui existe uma desigualdade enorme. O setor público, vamos a alguns números, os funcionários do Poder Legislativo se aposentam com uma aposentadoria média de R$28 mil. Do Poder Judiciário, R$22 mil. O teto do RGPS, do Regime Geral de Previdência da População, de todos nós aqui, R$5.190. 63% das pessoas que se aposentam no setor privado até um salário mínimo. Ou seja, existe uma enorme desigualdade. Nós precisamos convergir as regras do setor público e do setor privado. A crise da Previdência é a crise da Previdência pública. Pública e privada. É muito importante, Augusto, colocar isso aqui. Vamos no número deste ano. Eu falei no início do programa, o déficit da Previdência pública e privada previsto para 2018 é de 274 bilhões de reais. Disso, 196 bilhões de reais é previdência privada. 77 bilhões de reais vem da previdência pública. Então, qual é o problema? O problema é que o número de pessoas beneficiadas pela previdência do setor privado é muito maior que do setor público. Então, existe uma enorme injustiça aqui. Do ponto de vista fiscal, o grosso do déficit está na previdência
privada. Mas volto ao meu ponto central, não é apenas um tema fiscal que é extremamente relevante, é uma questão de justiça social. Vou pegar um outro número. Se nós pegarmos de 2000 a 2015, nós gastamos com a previdência do setor público 1,3 trilhões de reais. No mesmo período, gastamos com educação menos de 840 bilhões de reais. Então, existe algo muito errado aqui. A população precisa entender que se não fizermos a reforma, o gasto não para de crescer. Deixa eu citar mais um número para tentar traduzir isso aqui. Hoje, metade da despesa do governo federal já vai para a previdência do setor público e do setor privado. Se não fizermos nada, daqui 8 anos, ou seja, em 2026, isso vai para 80%. E se nós ainda somarmos o pessoal ativo do governo federal, vai para 90%. Então, o que nós estamos dizendo? Tudo que nós pagamos de impostos para o governo federal, 90% daqui 8 anos será destinado a pagar previdência e funcionário público. Não faz sentido. O que isso está dizendo? Se não reformarmos a previdência, haverá aumento de impostos. Isso é ruim para o país e não é assim que nós vamos resolver o problema fiscal. Então, este é um tema central para que a gente temos que entender o que está acontecendo no país hoje. E a Previdência acaba invalidando o esforço que se faz em outras áreas para redução das despesas, para reforço de receita. O balanço das contas deste ano mostra bem isso. A principal fonte de déficit é a Previdência, né? É verdade. Vamos de novo aos números. Eu falei que o déficit da Previdência é de 274 bilhões de reais. O déficit previsto para o ano é de no máximo 157. Significa que as outras áreas são superavitárias. Então nós já estamos cortando despesas de outras áreas, saúde, educação, segurança, enfim, todas as demais áreas que são importantes para financiar o déficit da Previdência. Então é um problema fiscal, sim, gravíssimo. Que vai piorar? Vai, porque a população vai envelhecer. Eu comparo o Brasil com os países desenvolvidos. Hoje, 8% da população brasileira tem mais de 65 anos. Nos países desenvolvidos, já são 16%. E nós vamos caminhar nessa direção, ou seja, o número de idosos vai aumentar e, portanto, o problema da Previdência vai piorar. É fundamental enfrentar a reforma. Agora, ministro, eu tenho a sensação, queria saber se eu estou enganado ou não, de que a população, que a resistência à reforma da Previdência é menor, diminuiu, que com o debate em torno disso o povo foi entendendo esses problemas e outros, esses que o senhor apontou e outros. Eu estou correto ou é otimismo demais? Não, eu acho que você está correto, né? Eu me lembro muito bem quando nós começamos a discussão sobre reforma da Previdência quase 3 anos atrás, era muito difícil explicar por que precisava fazer reforma da Previdência. Eu acho que hoje a maioria da população, e eu acho que inclusive o Congresso Nacional, entende que é absolutamente necessário enfrentar o tema da Previdência. E, de novo, a reforma que nós mandamos, ela preserva os mais pobres. As pessoas que se aposentam com um salário mínimo não serão afetadas. E nós estamos querendo enfrentar o problema de aposentadoria de pessoas que vão se aposentar cedo com salários elevados. E isso é inaceitável em qualquer país. Então, hoje, este entendimento é maior. Então, eu estou, como você, eu acho que otimista com a perspectiva de aprovação da reforma da Previdência no início do próximo ano. Acho que o Congresso entendeu, a sociedade tem menos resistência e é absolutamente necessário também para que a gente possa arrumar o lado fiscal da economia, que é o único problema que nós temos, o principal problema na economia hoje, eu acho que são dois. Um é o déficit público, o déficit fiscal, que depende da reforma da Previdência, porque o problema do déficit não é de receita, é de despesa. A despesa que está crescendo muito, nós temos que conter a despesa. O outro problema é de competitividade da economia. Mas para manter as conquistas que nós tivemos de inflação baixa, retomar crescimento, o lado fiscal precisa estar em ordem. Então a reforma da Previdência se insere aqui, eu acho que hoje está mais claro para todo mundo. Ô ministro, essa medida que afrouxa a lei de responsabilidade para os municípios, que foi sancionada inclusive pelo presidente em exercício, o presidente da Câmara, de que maneira que isso vai trazer problemas a partir do ano que vem? Veja, como você disse, é uma medida que flexibiliza a lei de responsabilidade fiscal. Eu acho que a lei de responsabilidade fiscal foi um marco extremamente importante.
Em alguns momentos do passado, infelizmente, ela foi desrespeitada, tivemos até um impeachment de um presidente por conta disso, mas na minha visão, qualquer medida de flexibilização da lei de responsabilidade fiscal vai na direção errada. Tanto no governo federal, governos estaduais e governos municipais. A população precisa entender que disciplina fiscal é algo necessário para que o país possa crescer de maneira sustentável e com inflação baixa. É isso que faz diferença para a população. A população precisa de um país que cresça com inflação baixa, com taxas de juros baixos. O déficit público desorganiza a economia e, portanto, economias com desequilíbrio fiscal não crescem de maneira sustentável e isso em algum momento vai bater na inflação. Então, qualquer medida de afrouxamento da lei de responsabilidade fiscal, na minha visão, é um erro. Agora, ministro, a boa parte da população ainda tem uma percepção aí um pouco equivocada em relação à evolução das contas, até porque o Brasil foi alvo de muita corrupção, desvio de recursos, então é normal a gente ver, inclusive, os internautas questionando, se parar de roubar, a coisa dá certo, se equilibra, porque coincidiu essa discussão toda da necessidade de reforma da Previdência com o auge das investigações, então, de corrupção. Então, quando fala em desequilíbrio fiscal, fica aquela associação direta de ineficiência, desvio de recursos, e não é assim, é uma questão estrutural mesmo, né? Inês, você está corretíssima. Vamos detalhar um pouco o seu ponto. É evidente que do ponto de vista ético, do ponto de vista moral, a gente não pode aceitar nenhum desvio de conduto, seja qual for o valor. Roubou R$1 milhão, R$1, 100 mil, não interessa. Tem que ser preso, tem que ser punido, tem que ir para a cadeia. Não dá para o país aceitar esse tipo de coisa. Agora, vamos aos números. Quando nós comparamos o orçamento, eu estou falando só do governo federal, de 2018 com 2019, a previsão de crescimento de despesa é de 65 bilhões de reais. Por que cresce 65 bilhões de reais? 44 bilhões, mais ou menos, vem do aumento do gasto com previdência e 20 e poucos bilhões de reais vem do aumento do salário do funcionalismo público. Então, este é o problema. Olhem os números que eu estou falando. Eu estou falando de um aumento de despesa de 65 bilhões de reais concentrado só em previdência e funcionalismo. É evidente que nós não podemos tolerar a corrupção, mas isso não mudará, mesmo que zere a corrupção nesse país, é isso que nós temos que buscar, não mudaria este quadro que eu estou descrevendo. Então é importante a gente ter a dimensão dos valores. Eu estou falando de crescimento, uma despesa de previdência que já é hoje de 600 bilhões de reais e cresce 44 bilhões de reais por ano. Uma despesa de pessoal do governo federal que já é de 300 bilhões de reais e cresce 25 bilhões de reais por ano. Então, não dá para desviar o foco do problema. A gente tem que entender a natureza do problema. O problema fiscal do Brasil é o crescimento do gasto, não é da receita. A carga tributária brasileira é alta. Então nós não deveríamos aumentar impostos no Brasil. Compare o Brasil com países de renda semelhante, a nossa carga é de 33% do PIB. Tudo que é produzido, 1/3 é pagamento de imposto. Não é possível querer resolver o problema fiscal aumentando mais impostos. Nós temos que cortar despesas. 8h19 aqui no Jornal da Manhã, recebendo o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia. Um rápido intervalo, daqui a pouco a segunda parte da entrevista aqui no Jornal da Manhã, que você também nos acompanha por imagens na internet. Até já. 2 minutos de volta com o Jornal da Manhã, recebendo aqui nos nossos estúdios o ministro da Fazenda, Denise Campos de Toledo. E nós estávamos falando antes, o ministro salientava a questão dos gastos também com o pessoal, e nesta semana nós tivemos outra surpresa, além da liberação da flexibilização das despesas dos municípios, o ministro Lewandowski determinando o reajuste salarial no próximo ano. O senhor defendeu que se adiasse para 2020, a futura equipe econômica também defendia e ele tomou a decisão sem levar isso em conta, né? Veja, evidentemente que decisões do Supremo Tribunal Federal nós temos que cumprir. Cumprimos a decisão e ponto. Agora, o que eu acho que é importante pensar qual é a consequência dessa decisão. No fundo, o que nós estávamos querendo fazer era adiar um reajuste de salário. Ou seja, em qualquer empresa, quando tem dificuldade, as empresas demitem funcionários, reduzem salários, trocando por trabalhadores com salário menor. O que nós estávamos fazendo é simplesmente adiar um reajuste que tinha sido dado no passado e vamos combinar também que esse reajuste
é acima da inflação. Então o que nós falamos é, olha, vamos adiar um ano este reajuste e depois o reajuste será dado. Foi a segunda tentativa. A consequência disso é um gasto adicional de quase 5 bilhões, de 4,7 bilhões de reais o ano que vem. Então a nova equipe que entra agora no dia 1º de janeiro terá que cortar 4,7 bilhões de outras despesas do governo para compensar este reajuste de salário que, mais uma vez, é acima da inflação. Ministro, no começo da conversa, o senhor apresentou alguns números que mostram que efetivamente o Brasil melhorou a situação econômica, né, em relação, não há dúvida, ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Por que e o senhor falou que enfatizou que o Brasil, o novo governo, o atual governo, recebeu um país em frangalhos ali. Por que o presidente Temer não expôs claramente, logo ao assumir, a situação do Brasil? Augusto, nós fizemos isso. Agora, às vezes a comunicação é mais difícil do que a gente imagina. Pegue, por exemplo, a questão da Previdência, que é um tema aqui que está na raiz do problema fiscal. O início da discussão sobre Previdência, inclusive, a gente só enfatizava o lado fiscal e não enfatizava essa questão de injustiça, da regressividade do sistema previdenciário, da necessidade de corrigir injustiças. Então, eu acho que ao longo do caminho nós fomos melhorando a comunicação e, como você mesmo reconheceu, hoje a necessidade da reforma está mais clara para todos. Mas desde o primeiro momento o presidente teve a preocupação em explicar sim o nosso ponto de partida, mas eu acho que a nossa grande preocupação enquanto país é não vamos repetir os erros do passado e vamos rumar na direção certa daqui para frente. Por isso que, inclusive, esse processo de transição que nós fizemos com o novo governo foi muito transparente, onde nós, particularmente no Ministério da Fazenda, tentamos mostrar os problemas de uma maneira muito clara, muito transparente. Se você entrar no nosso site do Ministério da Fazenda, tem textos que relatam a situação fiscal com absoluta clareza, transparência e franqueza, para que a gente possa entender os problemas. Então a nossa preocupação hoje é muito mais qual é o caminho que nós temos que seguir para que o Brasil continue crescendo, que possa crescer mais, que a gente possa resolver o problema de desemprego, manter a inflação baixa. Então eu acho que o presidente e todos nós temos um olhar para frente, evidentemente explicitando os erros do passado, mas este é o rumo que nós entendemos que o Brasil deveria seguir. Felizmente, as mensagens que vêm do novo governo na área econômica são da manutenção desse rumo. Ministro, o senhor já disse que gostaria de ter feito uma abertura maior nesse período que o senhor esteve à frente do Ministério. Que abertura seria essa? O que faltou? Eu acho pode ser feito no ano que vem. Estava me referindo aqui, talvez, à abertura comercial. Abertura comercial, isso é muito importante deixar claro. O Brasil é uma economia muito fechada, o que significa que nós deveríamos exportar mais e importar mais. Por que isso é importante? Isso é importante porque isso aumenta a competitividade da economia brasileira. Então, por exemplo, nós temos hoje uma alíquota de importação, um imposto de importação para bens de capital, bens de informática, bens de telecomunicação, que são fundamentais para o funcionamento da economia, de 16%. O mundo, na média, opera com 2%, 3%, no máximo 4%. Então, esta proteção, ela acaba criando custos para o setor privado. Então nós precisamos ter uma economia mais aberta para que a gente possa exportar mais e importar mais. Na última reunião da Câmara de Comércio Exterior, da CAMEX, que nós fizemos na semana passada, nós aprovamos essa redução gradual das alíquotas de imposto de importação, que precisará ser regulamentada. Então ela será, se mantida essa decisão, implementada no próximo governo. Mas esta é uma direção importante para o país. Aí estamos falando da agenda da competitividade. Na agenda da competitividade, se me permite, eu acho que são dois temas fundamentais. O primeiro é a abertura da economia. O Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Isso reduz a nossa competitividade e o nosso potencial exportador. O segundo tema fundamental para a agenda de competitividade é uma reforma tributária que permita simplificar a estrutura tributária que nós temos hoje, que também é regressiva, que acaba onerando os menos favorecidos, os mais pobres. Então, esses dois temas são fundamentais da agenda de competitividade. E, ministro, dá para seguir com toda essa agenda simultaneamente? Porque a gente tem exemplos aí de vários países que tentaram impor uma gestão de austeridade,
focada muito no ajuste fiscal, e depois a repercussão na questão da popularidade, de apoio político, foi muito ruim. Nós temos, porque é um custo para a sociedade, e aí a gente tem a situação da sociedade brasileira que ainda vive as consequências de recessão econômica, o desemprego segue muito alto. Então fica essa preocupação, de um lado tem de fazer reforma, tem de conseguir reequilibrar as contas, mas como fazer isso e garantir crescimento? É possível? Denise, eu acho muito importante ter capacidade de priorizar e foco. A mensagem e a minha experiência de governo é: você não consegue fazer todas as reformas ao mesmo tempo. Por que nós não mandamos as nossas propostas de reforma tributária? Porque não adianta tumultuar a pauta do Congresso, nós temos que dar um passo de cada vez e sempre na direção correta, isso é fundamental. Então, o que falta, qual é a prioridade agora? A prioridade agora deveria ser Previdência. Então vamos primeiro, porque já é uma discussão difícil, complexa, a gente precisa comunicar, precisa explicar, precisa mostrar que isso é bom para o país e não está eliminando direitos dos mais pobres. Então, isto que é a prioridade. Depois que a gente aprovar a Previdência, aí sim, vamos trazer a questão tributária, vamos trazer outros temas que também são complexos, que envolvem relacionamento entre esferas de governo. Então, se colocar todos os temas ao mesmo tempo, eu temo que a gente não consiga aprovar nada. Então, é muito importante ter foco, priorizar e dar um passo de cada vez. Agora, depois estabelecida a prioridade, tem que apresentar o quanto antes. Não tem dúvida. Não esperar. Nós temos uma proposta, voltando à Previdência, que está no Congresso, é a proposta que nós encaminhamos. Evidentemente que toda a proposta pode ser melhorada, pode ser aperfeiçoada, pode ser mais dura do que a que nós encaminhamos, mas o importante tem que ter uma reforma que seja politicamente palatável, ou seja, que você consegue aprovar a reforma e que enfrente os problemas que nós precisamos enfrentar. São basicamente os três que eu falei: ter idade mínima, regra de transição e unificar as regras dos regimes do setor público, setor privado. A nossa reforma atende esses três pontos e já está lá. Se o próximo governo entender que é melhor caminhar com outra reforma, evidentemente isso é uma decisão legítima do próximo governo, mas eu chamo a questão aí da importância da urgência desse tema, para que a gente possa consolidar os ganhos que nós tivemos na área econômica, porque a questão previdenciária é grave e precisa ser enfrentada. Se não houver uma clareza de que a questão previdenciária e, portanto, a questão fiscal está bem encaminhada, eu temo que todos esses ganhos que nós tivemos em termos de retomada de crescimento e de inflação baixa possam ser comprometidos ao longo do tempo. Ministro, desculpa, Denise. Em relação a essa questão, a gente percebe que a equipe do futuro governo, e talvez até o próprio presidente Bolsonaro, tem uma certa preocupação com relação ao apoio político. A possibilidade do Congresso endossar uma proposta mais ampla. Ele falou em fatiamento, de colocar primeiro a idade mínima. O senhor acha que seria correto esse caminho, ou se houver condições de aprovar no Congresso, o Congresso aceitar essa proposta mais ampla, levando em conta que houve renovação também do Congresso, né? Denise, a minha percepção e de diálogo com o Congresso ao longo desses últimos anos é que a reforma que está lá, ou algo parecido com a reforma que está lá, é possível de ser aprovada. O presidente Bolsonaro entra com um capital político muito forte, muito grande. Então, se ele investir esse capital político na aprovação da reforma da Previdência, a minha percepção é que ele aprova a reforma da Previdência. Então, nesse sentido, eu preferiria ter tratar do tema de uma vez. Vamos enfrentar a questão, porque fatiar o tema não resolve o problema. Nós precisamos resolver o problema. Senão você tem só o custo e não tem os benefícios de ter aprovado essa reforma. Eu queria perguntar para o senhor sobre a reforma tributária. O senhor já disse que não é possível fazer, ou pelo menos é mais difícil fazer uma reforma tributária ampla. De que maneira é possível fazer uma reforma tributária mais enxuta? Por que é difícil fazer uma reforma tributária ampla? Porque você basicamente vai ter que enfrentar a distribuição de recursos entre as três esferas de governo, o governo federal, estadual e municipal, tendo em conta que a situação de diversos estados é bastante difícil, então isso complica ainda mais uma discussão sobre partição de receita e, evidentemente, que isso pode resultar
num aumento de imposto, porque se os 3 esferas de governo não conseguem se entender com relação à distribuição da receita, uma maneira de resolver isso é falar, bom, então joga a conta para o contribuinte e vamos aumentar a carga de imposto. Eu acho que isso seria ruim para o país nesse momento. Então é complexo o tema da reforma tributária e mais difícil ainda no momento em que o país não está crescendo a taxas elevadas. Quando o crescimento é maior, os problemas são mais fáceis de serem equacionados. Nós estamos saindo de uma recessão dura de 2 anos atrás, estamos ainda com um nível de crescimento que está abaixo do que queremos para o Brasil. O ano que vem a expectativa é de 2,5%, mas nós precisamos crescer mais que isso. Então a minha recomendação sempre foi, vamos enfrentar este tema olhando as maiores distorções. Então vamos resolver o problema do PIS/COFINS, que é um imposto federal que tem enormes distorções, que traz custo para o setor privado, litígio, judicialização. Então isso precisa para aumentar a competitividade da economia brasileira. Vamos tratar a questão da tributação do imposto de renda da pessoa jurídica. Vamos enfrentar a questão dos benefícios tributários. Isso é fundamental para a população entender. O que é isso? O Brasil gasta com benefícios tributários, ou seja, ele concede tratamento tributário favorecido a algumas empresas e setores e gasta com isso 4,5% do PIB ao ano. São mais de 300 bilhões de reais que nós gastamos por ano com benefícios tributários. Então isso é gasto público que é feito de maneira pouco transparente e sem avaliação de custo-benefício. Então, quando eu digo vamos discutir a reforma tributária, esse tipo de tema tem que vir, porque de maneira muito simples. Se alguns não pagam, outros vão ter que pagar mais. Então, se a gente quer ter um sistema mais uniforme, mais justo, não dá para manter gastos tributários, benefícios fiscais para determinadas empresas e setores e gastar mais de 300 bilhões de reais por ano, todo ano, só no governo federal. Agora, ministro, a resistência é muito grande para se cortar esses benefícios e desonerações. Houve algumas tentativas, inclusive agora no governo Temer, que não conseguiu. Não, bem sucedidas. Nem todas. Avançamos, Tem algumas coisas em relação a benefícios, por exemplo, na Zona Franca de Manaus, se tentou algumas outras coisas. A questão do refrigerante, aquela história toda. A gente percebe que há uma pressão do setor industrial e tem uma pressão também naquele sentido de uma abertura maior da economia brasileira, de estímulo às importações para que se tenha maior competitividade. A gente tem uma cobrança por parte do empresariado no sentido de se ter uma revisão da carga tributária, mas ao mesmo tempo um apego, né, a condições anteriores. Denise, o que você está falando é muito importante. Vamos de maneira franca aqui. Não tem discussão fácil daqui para frente. Tudo é difícil, porque quando você está falando em reduzir gasto público ou reduzir benefícios tributários, alguém será afetado e essas pessoas vão se defender e vão tentar preservar os seus privilégios. Então, a discussão é dura e é difícil, mas por isso que nós temos que ter muita comunicação para explicar por que estamos fazendo isso. Porque tem benefícios tributários que não tem prazo de fruição. Você dá o benefício e a empresa ou o setor tem o benefício por resto da vida. Por quê? Nós estamos... Benefício tributário é gasto. Então, por que eu estou gastando esse dinheiro? Com que objetivo? Qual é o resultado? Qual é o custo-benefício dessa política? Agora, voltando ao seu ponto, ao longo do governo do presidente Temer, nós avançamos sim. A questão do benefício tributário do xarope da Zona Franca de Manaus, dos refrigerantes, nós enfrentamos. Nós já reduzimos esse benefício de maneira significativa e a partir de 1º de janeiro de 2020, ele será eliminado. Agora, essas coisas precisam ser feitas com seriedade e tem que ter sempre uma transição para que a gente evite problemas maiores. Mudando de área, mas permanecendo no problema, eu, por exemplo, não acreditava que esses pontos da reforma trabalhista aprovados fossem aprovados. Por exemplo, o imposto sindical, a contribuição sindical obrigatória, acabou. Exatamente, Augusto, você está chamando a atenção de um ponto importante. Foi um extraordinário avanço do governo do presidente Temer, que foi a reforma trabalhista. Isso aqui na linha da competitividade é muito importante, preservando direitos dos trabalhadores. Outro exemplo que eu quero dar aqui também os subsídios que eram dados via BNDES. O Tesouro Nacional botou no passado 500 bilhões de reais para o BNDES emprestar a taxas subsidiadas para determinados setores. Isso foi revertido. Então, nós não temos mais esse tipo de programa. Então, nós enfrentamos diversos temas difíceis e aqui é o seguinte,
Nada disso é fácil. Por isso que a comunicação, o papel da imprensa, para que a gente possa explicar por que está fazendo esse tipo de coisa, é fundamental. E o que a população precisa entender é, se não enfrentarmos a questão do gasto público, nós vamos daqui a pouco estar gastando tudo com pessoal e previdência, e haverá uma enorme pressão por aumento de impostos, o que é um erro para esse país. Por isso que o presidente Temer aprovou o teto do gasto. O que é o teto do gasto? É uma emenda constitucional que determina que o gasto vai gradualmente caindo para que em 10 anos, olha o que nós estamos falando, em 10 anos a gente possa sair do patamar que nós encontramos em 2016 e voltar ao patamar de gasto público que nós tínhamos em 2008. Então é um negócio de extremo bom senso, é uma coisa gradual e necessária para o país. A pergunta que nós temos que fazer é: qual é a alternativa? A alternativa a cortar despesa é aumentar imposto, porque nós não podemos conviver com o desequilíbrio fiscal. E o teto do gasto, importante frisar, ele estabelece um gasto mínimo com saúde e educação. Então ninguém está fazendo o ajuste em saúde e educação. Quem diz que nós estamos fazendo isso está mentindo. É só ler a emenda constitucional que determina o teto e determina um mínimo com saúde e educação. Agora, para que isso funcione, tem que enfrentar as questões como a da Previdência, senão, evidentemente, não vai funcionar. Ministro, já agradecendo o senhor pela visita aqui aos estúdios da Jovem Pan, faltando um minutinho, Denise Campos de Toledo. Eu acho que vale colocar a questão da retomada do crescimento. O senhor acredita na possibilidade de o Brasil ter uma expansão mais forte no ano que vem? A aprovação da reforma da Previdência seria suficiente para o Brasil ter um avanço de 2,5%, 3%, que ainda seria pouco diante do que nós tivemos de retrocesso, né? Eu acho que a reforma da Previdência é uma condição necessária para que a gente possa falar em crescimento de 2,5% ou um pouco mais, mas para que o país volte a crescer a taxas de 3%, 4%, precisamos avançar na agenda microeconômica também. Ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, mais uma vez obrigado, bom fim de ano e sucesso. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês.